Olá, vamos agora dar início ao capítulo 2 do livro do Latte. E o capítulo 2 ele versa sobre a análise de sistemas lineares e invariantes no tempo, no domínio do tempo. Ou seja, daquelas diferentes classificações possíveis para os sistemas, nós vamos olhar apenas para um subconjunto de sistemas, os sistemas que são lineares e invariantes. Os sistemas não lineares e variantes no tempo, eles estão fora do escopo da disciplina de sinais e sistemas e devem ser tratados em outro momento oportuno. Dentre os objetivos do capítulo, nós temos a intenção de descrever relações de entrada e saída para sistemas lineares invariantes no tempo, focando, obviamente, em representações no domínio do tempo. Afinal de contas, nós ainda não introduzimos nenhuma transformada para nos auxiliar nesse processo. Dentre as formas de descrever essa relação de entrada e saída, nós temos as equações diferenciais lineares, com coeficientes constantes, e nós temos a integral de convolução. A integral de convolução permite relacionar a entrada do sistema com a resposta a impulso para determinar a saída. O objetivo aqui seria o quê? Determinar qual é a saída do sistema para uma entrada arbitrária, seja usando equações diferenciais, ou seja, usando a integral de convolução. Um outro objetivo desse capítulo é descrever como que sistemas interconectados interagem. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, num sistema mais complexo, nós projetamos diferentes blocos do sistema, esses blocos são projetados individualmente e depois são interconectados para que o sistema tenha a resposta desejada. A questão então é, como que essa interconexão de sistemas funciona? E nós vamos abordar isso nesse capítulo. Um outro ponto também interessante do capítulo é que algumas das propriedades de sistemas, por exemplo, quanto a memória, estabilidade e causalidade, são relacionadas agora com a resposta ao impulso que esse sistema tem. Resposta ao impulso é uma forma de descrever o sistema. Aqui eu trago o diagrama de blocos, que nós adotamos como padrão na disciplina, onde nós temos uma entrada x de t, o meu sistema e a saída y de t. Para descrever essa relação entre a saída e a entrada, usualmente nós usamos equações diferenciais com coeficientes constantes. Está aqui um exemplo de uma equação diferencial, bastante genérica, onde nós temos a entrada, derivadas dela, ponderadas por coeficientes, e a saída, derivadas dela, ponderadas também por coeficientes. Essa é uma das formas usuais de descrever um sistema de tempo contínuo. Outra forma usual de determinar a saída em relação à entrada seria através da integral de convolução. Nós temos aqui uma dada entrada, sofre essa operação de convolução com a resposta ao impulso do sistema, nós vamos caracterizar isso no capítulo também, e produz uma dada saída. Essas são as duas formas de descrever essa relação entrada e saída, pensando no domínio do tempo. Com respeito às equações diferenciais com coeficientes constantes, é importante comentar o seguinte, que apesar do capítulo 2 abordar isso, nós temos no nosso curso uma disciplina específica sobre EDOs, ou sobre equações diferenciais ordinárias. Logo, não faria sentido revisitar todos esses conceitos de EDO, pensando em como resolver essas EDOs no domínio do tempo, aqui na disciplina de sinais e sistemas. Nesse contexto, o que eu fiz? Eu deixei nos slides, esses que estão na descrição do vídeo, uma revisão que mostra o passo a passo de como que a gente faz para resolver essas EDOs pensando no domínio do tempo. E nós passaríamos então à segunda parte do capítulo, que é a parte mais importante, ao meu ver, para o nosso contexto. Então, quanto à integral de convolução, a minha intenção é mostrar para vocês de onde que ela surge. Para isso, eu vou apresentar duas abordagens distintas. Alguns alunos preferem uma dada abordagem e outros preferem outra. Se possível, deixe depois nos comentários qual abordagem você achou mais interessante para mostrar o surgimento da integral de convolução. Na primeira abordagem, nós começamos partindo da ideia de que o sinal x de t, ou seja, o sinal de entrada aplicado no meu sistema, ele pode ser expresso usando a superposição dessa forma aqui, através dessa integral. Para verificar a validade dessa equação, basta que a gente analise onde que esse impulso ocorre. E a gente sabe que ele é diferente de zero,
quando o argumento da função for zero, ou seja, quando t menos tal for igual a zero, ou, portanto, quando tal for igual a t. Logo, eu posso, então, avaliar essa função x de tal quando tal for igual a t. Se eu faço a análise da função para tal igual a t, essa função deixa de ser função da variável de integração tal, e por isso eu poderia colocar em evidência nessa integral. Sobra, portanto, x de t vezes a integral envolvendo o impulso, que é 1, tal como nós vimos lá no capítulo 1. Esse sinal x de t, ele expresso através dessa integral, por exemplo, ele então é aplicado na entrada do meu sistema. Esse sistema aqui, por hora, nós estamos genericamente chamando de um sistema H, ou seja, é um sistema que opera sobre aquela entrada. É uma função que opera sobre x de t, produzindo, portanto, uma saída y de t, tal como a gente já vinha adotando a notação entrada e saída. Essa saída y de t, ela pode ser matematicamente expressa como o h, que é a função que descreve meu sistema, operando sobre o x de t. X de t, nós já sabemos que pode ser expresso através da superposição, usando essa integral aqui. Ou seja, é o h operando sobre aquela integral. E aí, como o sistema ele é assumido linear, desde o início do capítulo, e o mesmo vai acontecer para os demais capítulos do livro, aquele operador h que estaria aqui fora, ele pode então ser transferido para dentro da integral. Então, no final das contas, aquele operador que representa o sistema, ele está operando sobre um impulso. Por isso, nós chamamos essa parcela aqui destacada em vermelho de resposta ao impulso, ou seja, é como o sistema responde quando eu aplico o impulso na entrada dele. A notação adotada para representar isso é o H, ou seja, o H de t. O H de t representa a resposta ao impulso do sistema. Ou seja, aplico um impulso na entrada, observo na saída a resposta ao impulso. Usando essa notação, então, nós podemos concluir que a integral de convolução ela é dada através dessa expressão destacada aqui dentro da caixa. O que nós temos aqui? Nós temos que a saída, y de t, é a integral de menos infinito a mais infinito, de x de tal, h de t menos tal. Ou seja, a saída ela é dada pela superposição de respostas ao impulso deslocadas por tal e ponderadas por x de t, ou x de tal. Essa é a primeira forma de interpretar ou de entender como que surge essa ideia da integral de convolução. E é uma das abordagens que permite determinar a saída do sistema, y de t, por uma dada entrada arbitrária, desde que você conheça a resposta ao impulso daquele sistema. A outra abordagem, e que, na minha opinião, pode até ser mais intuitiva, ela tira proveito, de forma mais explícita, daquelas propriedades que nós usamos para classificar os sistemas lá no capítulo 1. Então, vamos começar assim, ó. Nós temos x de t é o sinal de entrada. Esse sinal é aplicado na entrada de um sistema e produz como saída y de t. Então, vamos assumir, de início, que nós colocamos um impulso na entrada do sistema. Esse impulso passa pelo meu sistema e produz na saída a resposta ao impulso, que é bastante intuitivo. Resposta do sistema quando o impulso é aplicado na entrada. Esse impulso ele poderia então ser deslocado no tempo, afinal de contas, nós estamos assumindo que o sistema ele é invariante no tempo. Ou seja, quando eu aplico um impulso deslocado na entrada do meu sistema, eu observo na saída aquela mesma resposta ao impulso, só que agora deslocada por esse fator menos tal. Como o sistema ele é assumido linear, quer dizer o quê? Quer dizer que se eu multiplico a minha entrada por uma constante arbitrária qualquer, a saída também seria multiplicada por essa constante arbitrária A. Logo, ao invés de multiplicar por A, eu vou multiplicar por x de tal, ou seja, por um valor da minha função x para aquele dado tal. E aí, a hora que eu multiplico o meu impulso por essa constante, ou seja, por esse valor x de tal, o que eu observo na saída é a resposta ao impulso, tal como nós tínhamos antes, só que agora ponderada por esse fator
x de tal. E agora, para tirar proveito novamente da ideia da linearidade, o que nós fizemos? Nós expressamos, então, que a entrada do sistema é x de tal vezes delta de t menos tal para diferentes valores de tal, ou seja, para todos os valores possíveis de tal. Isso foi usado também no slide anterior, na demonstração anterior, ou seja, a gente sabe que o que nós temos na esquerda é o próprio x de t. Uma vez que eu aplico isso na entrada do sistema, o que eu observo? Eu observo aquela mesma integral, só que no lugar do impulso, agora eu observo a resposta do impulso. O que aconteceu aqui? É como se eu tivesse feito uma composição de diferentes fragmentos de x de t, delta de t menos tal, para todos os tal, valores de tal possíveis. Como eu sei que essa representação equivale ao próprio x de t, quer dizer o quê? Se eu aplico x de t na entrada do sistema, o que eu observo na saída é a própria integral de convolução. Então, o que nós temos aqui é, aplico na entrada x de t, esse x de t sofre a operação dentro do sistema, poderia ser representado através da convolução, e produz na saída o meu y de t. Então, aqui nós temos a notação matemática usual para a convolução, usando a integral, e nessa linha de baixo nós temos a notação compacta, onde é utilizado o operador asterisco. Então, o asterisco, nesse nosso contexto de sinais, ele não representa uma multiplicação, ele representa a operação de convolução. O que é importante comentar ainda aqui? Que a representação através de resposta a impulso, a gente assume que o sistema está em repouso, ou seja, que as condições iniciais do sistema são zero. Um outro ponto que é importante comentar e destacar, e eu não quero que vocês me levem a mal, é que h de t é diferente de y de t sobre x de t. Alguns alunos já, em certos momentos, tentaram determinar h de t através de y de t e de x de t, fazendo a operação de divisão. Mas vejam, a relação entre y, x e h se dá através dessa convolução. Então, não é uma simples divisão que vai me permitir recuperar h de t. Com o ferramental que nós vamos desenvolver nos próximos capítulos, é possível sim explicitar ou determinar quem é o h de t. Mas no domínio do tempo, não é dessa forma que é feito. Na verdade, a determinação de h de t olhando para y e para x é bastante complexa e impraticável. Vamos começar com um exemplo bem simplesinho para a gente ter uma intuição do que está acontecendo. Vamos pensar aqui, ó, nós temos que y de t é representado como a integral de menos infinito mais infinito de x de tal, h de t menos tal, d tal. Então agora a gente poderia substituir o x aqui e o h aqui. Logo, o que nós teríamos então seria a integral de menos infinito a mais infinito de u de tal, delta de t menos tal, d tal. Como que eu resolvo essa integral? Então, como a gente fez lá no capítulo 1, ela envolve um impulso. Esse impulso ele é não nulo para t menos tal igual a zero, ou, portanto, para tal igual a t. Logo, eu poderia avaliar essa função que está multiplicando o meu impulso nesse ponto tal igual a t. Ou seja, eu teria então u de t aqui. Como o de t não é mais função da minha variável de integração tal, posso colocar isso em evidência aqui na minha integral, sobra aquela integral envolvendo o impulso. Ou seja, o que eu tenho então é u de t, integral de menos infinito a mais infinito, de delta de t menos tal, d tal. E nós sabemos que isso aqui é, por definição, 1. Logo, o que eu tenho, portanto, é y de t igual a u de t. Dessa forma, nós determinamos matematicamente o resultado da convolução, ou seja, a saída do sistema, quando a entrada é u de t e a resposta ao impulso do sistema é um impulso. O que a gente observa? Sempre que eu tenho um sistema cuja resposta ao impulso é um impulso, a convolução da entrada com esse sistema reproduz a entrada na saída. Ou seja, se eu aplico qualquer coisa na entrada de um sistema que é representado por um impulso, o que eu tenho na saída do sistema é esse qualquer coisa.
Lógico que é importante destacar aqui que esse impulso ele não está deslocado no tempo. Caso tivesse deslocado no tempo, esse deslocamento apareceria também na saída. Se nós fôssemos pensar no contexto de um sistema que é representado por um impulso, que tipo de sistema seria esse, portanto, tendo em vista essa ideia? Então, nós temos um sistema, entra X, esse sistema é representado por um impulso. O que apareceria na saída? O próprio X. Logo, a melhor descrição para esse sistema seria o quê? Um fio. Um fio que conecta a entrada na saída. Afinal de contas, se eu aplico o x de t na entrada e esse x de t aparece na saída, uma analogia útil para esse sistema seria um fio que conecta um ponto ao outro. Ou seja, esse sistema não faz nenhuma operação sobre aquele meu sinal. Vamos pensar agora um pouquinho do ponto de vista gráfico, como que isso acontece. Então, nós temos, da integral aqui, nós temos que determinar x de tal. Então, x de tal poderia ser expresso, vou colocar aqui, poderia ser expresso como sendo u de tal. U de tal, a gente sabe que o degrau ele é não nulo, ou seja, ele assume valor 1 quando o t é positivo, quando o argumento é positivo. Então, ele assume valor 1. E quando o argumento é negativo, ele assume valor 0. Então, temos 0 aqui. 0 e 1 para tal. Nós temos também, da nossa integral, h de t menos tal. Então, h de t menos tal, isso aqui seria delta de t menos tal. Como que nós poderíamos representar isso? Então, vou colocar aqui h de t menos tal. Aí vai depender do quê? Vai depender de que valor de t você está considerando. Por hora, nós poderíamos assumir que o t é zero. Ou seja, vamos assumir que o t é zero. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos calculando na saída y de zero. Vamos colocar aqui y de t. Nós estaremos calculando a saída no instante de tempo zero. Afinal de contas, se eu coloco zero aqui, vai aparecer um zero aqui também. Então, eu estaria calculando y de zero, é a integral de x de tal, h de menos tal, 0 menos tal, h de menos tal, de tal. Ok. Como que eu determino, então, h de menos tal? A gente sabe que o menos tal, ou menos t, depende ali qual que é a variável que está usando, mas nesse caso tal, é basicamente uma reversão temporal. Então, é como se eu pegasse o meu impulso e fizesse uma reversão temporal, que acontece no positivo passa para o negativo, do negativo passa para o positivo. Só que o impulso ele é simétrico. Então, basicamente, o que acontece ali é que nós teríamos ainda esse impulso centrado na origem. Então, a princípio, é isso que nós temos aqui. Tudo bem. E agora? Agora, nós precisamos calcular essa convolução. E como que eu calculo essa convolução? Basicamente, o que nós temos que fazer, segundo a expressão que nós temos aqui, é calcular o produto entre o x de tal, que está representado aqui, nós temos um desenho dele esboçado aqui, e o h de menos tal, que nós temos um esbocinho desenhado aqui. Quando eu faço o produto das duas funções, 0 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0. O que vai ser não nulo? Apenas esse 1 vezes o impulso. A hora que eu integro isso, o que eu tenho como resultado? 1. Então tá lá. Vou colocar aqui uma representação de que na origem nós temos valor 1. Agora, e se eu quisesse calcular o y de menos 1? Então vamos colocar aqui y de menos 1. Se eu fosse calcular, seria a integral de menos infinito a mais infinito, de x de tal, h de menos 1 menos tal de tal. Como que eu faço isso, então? Para calcular o y de menos 1, eu tenho que deslocar o meu h para a esquerda. Então, eu desloco ele para a esquerda aqui, ele vem parar no menos 1. Quando eu faço o produto, então, ele sai da origem, né? Só riscar aqui para a gente não confundir. Ele sai da origem e vem parar aqui em menos 1. Quando eu faço o produto do x com o h de 1 menos tal, de menos 1 menos tal, o que eu tenho? Toda essa parte aqui, ela só tem um ponto que é não nulo, que é onde esse impulso ocorre, só que esse impulso vai multiplicar o valor zero. Logo, o resultado disso seria zero. Essa outra parte, que vale 1, quando eu multiplicar zero, vale zero.
A hora que eu integro tudo isso, a integral de zero é zero. Se eu for calcular o menos 2, eu deslocaria esse impulso para a esquerda de novo, então ele apareceria aqui no menos 2. Só que a hora que eu faço o produto da função x de tal com h de menos 2 menos tal, o que acontece é que não tem nenhum ponto ali resultante que é não nulo. Ou seja, eu vou ter um impulso multiplicando zero, que vai ser zero, e depois aquela parte de 1 do degrau multiplicando zero, que também vai ser zero. Então, o que acaba acontecendo é que se eu for deslocando para a esquerda esse meu impulso, toda vez que eu fizer o produto e integrar, o resultado é zero. Então, beleza, entendemos o que acontece se a gente vai para um lado. Agora, vamos pensar um pouquinho para o outro lado. Então, vou colocar aqui y de 1. Vamos assumir que nós queremos calcular o y de 1. Seria a integral de menos infinito até infinito, de x de tal, h de 1 menos tal, de tal. Logo, o que eu estou calculando aqui é o valor, então, de 1. Esse impulso, ao invés de ocorrer aqui na origem, ele agora passa a ocorrer em 1. Então, eu teria toda essa região aqui, multiplicando a minha função, x. A hora que eu multiplicar 0 pela função, vai ser 0. Esse impulso aqui, a hora que multiplicar pela função, vai valer o valor da função aqui, que é 1. E toda essa parte aqui, a hora que eu multiplicar a função, x de tal, vale 0. A hora que eu integro isso como resultado, o que eu tenho? 1 de novo, que seria a integral daquele único ponto que a minha função é não nula, que o resultado desse produto é não nulo. Logo, eu teria 1 aqui também. Então, o que vai acabar acontecendo? Se eu for deslocando para a direita, eu vou observar que sempre acontece 1. Então, o resultado dessa convolução, do ponto de vista gráfico, também seria um degrau expresso desse jeito aqui. Então, o que é importante levar adiante daqui? É importante levar adiante que a gente pode resolver matematicamente, e é isso que a gente vai adotar na maioria dos exercícios dos exemplos. Só que do ponto de vista gráfico, a gente também consegue interpretar o que está acontecendo. Tem que lembrar que a gente tem que posicionar os dois sinais, da forma que é dita ali na expressão, fazer o produto e integrar, ou seja, calcular a área resultante dessa sobreposição. A hora que eu calculo a área, eu consegui determinar o y de um dado ponto. Y de 0, y de 1, y de 2, menos 1, menos 2 e assim por diante. Então, tem que ir passo a passo, mas a gente poderia fazer isso também do ponto de vista gráfico. Então, aqui eu deixo para vocês o passo a passo, isso que nós resolvemos, e vamos para o próximo exemplo. Nesse novo exemplo, o que nós temos aqui? Nós temos que a nossa entrada é U de t e a resposta ao impulso também é U de t. E a pergunta é, qual seria então a saída do sistema, ou seja, o y de t? Y de t seria a integral de menos infinito a mais infinito, de x de tal, h de t menos tal, de tal. Logo, eu poderia substituir ali o u no x e o u no h também. Então, nós teríamos integral de menos infinito a mais infinito de u de tal vezes u de t menos tal de tal. E aí a gente passa agora a analisar os limites de integração. O que nós temos aqui? Nós temos que essa função ela vai ser não nula para tal maior ou igual a zero. Ou seja, isso me diz que não faz sentido eu começar a minha integração, que a integração ocorre em tal, para menos infinito. Ou seja, basta eu começar aqui a integrar de zero em diante. Por quê? Valor de tal menor do que zero, eu sei que essa função u de tal vai ser nula. Logo, se eu analisar a segunda parte, nós temos que a função vai ser diferente de zero para t menos tal maior ou igual a zero, ou seja, para tal menor ou igual a t. Logo, não faz sentido eu continuar integrando depois que eu passar do t. Basta integrar de zero até t. Feito isso, quanto vale a função nesse intervalo de 0 a t? Essa função vale 1 nesse intervalo, e essa função também vai valer 1 nesse intervalo. Logo, o produto 1 vezes 1 é 1, e eu tenho, portanto, que essa integral se reduz à integral de 0 até t, 1 de tal. O que é importante observar aqui? E eu vou destacar. O tal está preso entre 0 e t. Logo,
a gente assume aqui que uma restrição natural seria que o t tem que ser maior do que zero. Logo, essa integral aqui, ela vale quando o t for maior ou igual a zero. Dito isso, o que nós temos? Podemos então resolver a integral. Essa integral nos levaria ao resultado de tal do limite de 0 até t, e essa expressão ela é válida quando t for maior ou igual a zero. Logo, nós teríamos então t menos zero para t maior do que zero, ou ainda t para t maior do que zero. Para não expressar essa condição de forma explícita ali, é mais interessante usar a função degrau para fazer isso. Por exemplo, bastaria eu colocar aqui t vezes o de t. Com isso, o que eu tenho? Eu tenho, portanto, que a minha saída, obtida quando a entrada é o de t e a resposta do impulso é o de t, é t o de t. Esse o de t que está aqui, ele serve para quê? Para substituir essa condição explícita de t maior do que zero. Afinal de contas, quando t for menor do que zero, essa função degrau ela vale zero, não importa ali o que está multiplicando ela. O resultado vai ser zero. Então, acredito que isso seja uma forma intuitiva de entender matematicamente o que está acontecendo. Depois nós vamos trabalhar com exemplos mais elaborados. Vamos ver agora, do ponto de vista gráfico, como que nós poderíamos entender o mesmo processo. Então, nós temos aqui x de tal. X de tal, bastaria substituir o tal aqui e o tal aqui. Então, seria u de tal. U de tal, vamos fazer um esboço. Está aqui u de tal. Variável aqui, tal. H de t menos tal, bastaria substituir aqui t menos tal. Então, aqui nós teríamos t menos tal. Para facilitar nossa discussão, vamos assumir que o t é zero no primeiro momento, ou seja, nós estaríamos calculando y de zero. Por quê? Isso facilita o entendimento de como posicionar esse nosso h de menos tal. Então, o h de menos tal seria o quê? Seria o h de tal, só que com uma reversão temporal. Então, se eu faço a reversão temporal, esse u de t que ocorreria aqui no eixo positivo, ele passa agora para o eixo negativo. Então, nós teríamos aqui e assim. Tá aqui o comportamento do meu h de menos tal. Agora, poderia começar a pensar em como calcular a nossa saída y de t. Observe que as duas funções são função de tal, e nós estamos observando a saída, e a saída é função de t. Afinal de contas, integra em tal, mas obtém o resultado em t. T é a variável que vai indexar aqui o meu h. Nesse nosso caso, nós estamos assumindo que o t é zero no primeiro momento, ou seja, estamos calculando qual seria a saída para t igual a zero. Agora, o que nós temos que fazer? Calcular o produto entre as duas funções. Então, vamos determinar aqui y de zero, seria integral de menos infinito a mais infinito, de x de tal, h de menos tal, de tal. Nós temos o x de tal expresso aqui, e temos o h de menos tal expresso aqui. Resta o quê? Resta calcular esse produto entre as duas funções. Então, uma vez que eu calculo esse produto, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho que essa região toda ela é zero. A hora que eu multiplico 1, ou multiplico qualquer coisa, o resultado é zero. Nós temos essa região toda aqui que é zero. A hora que multiplica 1, eu vou ter zero. E o único ponto que vai ser não nulo vai ser quando eu fizer o produto dessa partezinha que está em cima do zero com essa parte aqui que está em cima do zero. Faço o produto e integro. Como resultado, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma pequena sobreposição entre as duas funções, assumindo que o nosso degrau é definido para incluir o zero, né? Nós vamos ter uma pequena sobreposição, só que a base ali é infinitesimal e a altura é 1. Quando eu calcular essa área, ou seja, quando eu integro, o resultado disso vai ser zero ou algo muito pequeno. Então, temos aqui o primeiro ponto. Agora, nós podemos pensar no seguinte, eu quero calcular o ponto aqui em menos 1. Então, nós faríamos o quê? Y de menos 1 seria integral de menos infinito até mais infinito, x de tal, h de menos 1 menos tal,
de tal. Para determinar h de menos 1 menos tal, basta agora eu deslocar para a esquerda essa minha função. Então, ao invés dela ir até o zero, ela vai ir até o menos 1. Então, começa aqui e se estende para a esquerda. Quando eu faço o produto entre as duas funções, o resultado disso seria zero. E o mesmo vale se eu continuar indo para a esquerda. Vamos agora ver o que acontece se eu quero calcular o valor aqui em 1. Então, nós teríamos y de 1 é igual a integral de menos infinito a mais infinito de x de tal, h de 1 menos tal, de tal. Para determinar h de 1 menos tal, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que deslocar agora para a direita. E essa função vai parar aqui em 1. Ou seja, ela vem lá de menos infinito e se estende aqui até o 1. Então, essa seria a função. Uma vez que eu faço o produto do que eu tenho no h de 1 menos tal com o x de tal, o que eu percebo? Toda essa região aqui multiplicada por essa vai ser zero. Então, o resultado aqui é zero. Toda essa região aqui multiplicada por aquela também é zero. Mas existe uma parte aqui que se sobrepõe, que é essa parte aqui, né? Essa aqui. Então, o que eu vou ter? Base 1, altura 1, vezes base 1, altura 1. Então, o que eu vou ter como resultado é a mesma coisa. Logo, agora que eu integro, o que eu teria? Base vezes altura, para calcular a área. Então, eu teria aqui um valor de 1. Então, está lá o valor de 1. Como é que eu calculo o 2? Bom, o 2 eu vou ter que deslocar mais um pouquinho para a direita essa minha função do h. Então, eu desloco mais um pouquinho para a direita a minha função do h. E eu percebo que aumentou a sobreposição quando eu faço o produto com a função de cima. Como resultado, eu vou ter esse bloquinho aí que eu destaquei. Então, agora a base é 2, a altura é 1, logo a área seria 2 vezes 1, 2. Então, eu teria nesse ponto aqui, agora, o valor de 2. E assim sucessivamente. A hora que eu conecto os pontos, o que eu percebo? Eu percebo que o comportamento do meu gráfico, ou seja, o comportamento do meu y, seria algo nessa linha, que bate muito bem com o que nós havíamos determinado matematicamente. Então, o que é importante aqui? É importante perceber que sempre que nós formos calcular a convolução do ponto de vista gráfico, posiciona x de tal logo abaixo de h de menos tal, assume que o primeiro ponto que está calculando é o y de zero, faz o produto e integra, ou seja, faz o produto das duas funções e calcula a área dela. Depois você começa a deslocar e com isso você consegue tirar mais pontos. A partir desses pontos que você conseguiu determinar, basta você então conectar eles para ver o que está acontecendo. E aí vai um pouco de intuição também para conseguir desenrolar a questão. Mas acredito que esse exemplo ele tenha ilustrado como que a gente faz o cálculo da convolução. Então aqui eu tenho o desenvolvimento, esse mesmo que nós acabamos de fazer, caso vocês queiram conferir depois.